Até aquele tempo, mas naquele tempo o teu povo Daniel vai ser salvo. E todos aqueles que forem achados escritos no livro, muitos dos que dormem no pó da terra irão ressuscitar. Uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como um fulgor do firmamento, e aqueles que conduzirem outras pessoas à justiça brilharão como as estrelas para sempre. Você, Daniel, porém, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos irão esquadrinhar, estudar, mexer, e o saber sobre esse livro irá se multiplicar. Aí, lá no finalzinho, no verso 10, fala assim: muitos serão purificados, embranquecidos, serão provados, mas os perversos continuarão procedendo perversamente e eles não entenderão. E aí o verso 11 fala assim: você, Daniel, segue o seu caminho até o fim. Você irá descansar e ao final dos seus dias se levantará para receber tua herança. A carne de boi do frango não, aí não vai ser herança de Daniel não. Olha só, o profeta Daniel foi um dos profetas mais que eu vejo assim que ele teve grandes privilégios, né? Ele não só viu Jesus Cristo no personagem de Miguel. Só para você entender, Jesus e Miguel são a mesma pessoa na Bíblia? Sim, são. Jesus tem vários títulos na Bíblia. Nenhum é o nome dele. O nome de Deus não pode ser pronunciado por mortais. Os demônios conhecem o nome de Deus e tremem, estremecem. Mas os mortais não podem pronunciar o nome de Deus. Então, quando você encontra na Bíblia os nomes que aparecem para Deus, na verdade não são nomes, são títulos que ele recebe. El significa alto, Elohim significa altíssimo, Eloá, Adonai, El Shaddai, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Santo de Israel, a rocha de Israel, o começo e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o amém, o testemunha fiel, o verbo de Deus, o cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, arcanjo Miguel, Arcos, principal, primeiro, ângelos, mensageiro, Mi, quem, Ka, como, El, Deus. Então, arcângelos Miguel significa primeiro mensageiro que é como Deus, ou semelhante ao Altíssimo. Então, o profeta Daniel, ele viu Miguel e ele viu Gabriel. E o anjo Gabriel foi responsável por entregar as visões para o profeta Daniel. E uma das visões que Daniel teve, o anjo mostra para ele o futuro. Mas antes de mostrar o futuro, eu quero que você imagine, tá no jeito aí? Solta por favor. Quero que você imagine, pode baixar um pouquinho. Não era bem essa, mas pode ser. Baixa um pouquinho. No Império Babilônico, a cidade, os muros da cidade, segundo os historiadores, chegavam a casa de 100 metros de altura. Os muros eram muito altos e eram tão largos que 6 bigas de cavalo corriam uma ao lado do outro em cima dos muros da cidade. Uma guarnição que chegava a ultrapassar a 1000 soldados sobre os muros da cidade. Babilônia foi conhecida como uma fortaleza, vou usar uma palavra esquisita aqui, mas eu vou explicar. Uma fortaleza inexpugnável, significa impenetrável. Não havia como derrubar os muros da Babilônia, não havia como tombar aquilo, não havia como penetrar na cidade. Babilônia era tão fortificada e tão poderosa que se um exército decidisse cercar a cidade, Babilônia poderia manter os portões fechados por 20 anos e ela teria suprimento para atender as necessidades de toda a população. Era mais fácil o exército lá fora morrer de fome e sede do que os caldeus morrerem de fome e sede dentro da Babilônia. Caldeus que viviam na cidade da Caldeia, na província da Caldeia, dentro da Babilônia.
O rio Eufrates, poderoso rio Eufrates, passava por baixo dos muros da cidade, e era o rio que providenciava toda a força que a cidade precisava. Era o rio que regava as hortas, as plantas, as árvores frutíferas, o campo. Era o rio que trazia o sustento, que trazia água para os animais, que abastecia a cidade. Era do rio que eles tiravam a pesca. Era o rio que era a fonte do poder da Babilônia. Enquanto o rio Eufrates passasse por Babilônia, a Babilônia não teria necessidade alguma de deixar os portões abertos. A poderosa fortaleza da Babilônia já estava por 70 anos, essa mesmo, já estava por 70 anos no governo e no poder. O povo de Deus estava cativo ainda lá dentro. Daniel, quando foi levado para lá, tinha por volta de 16, 17 anos, a idade de muitos de vocês aí. Mas agora o tempo se passou e ele já estava com cerca de 87 anos para 90 anos. Ele havia atingido uma das maiores hierarquias em seu posto político dentro do Império Babilônico, na época do rei Nabucodonosor e dos seus sucessores. E agora o idoso chefe, o idoso Daniel, provavelmente já estava ali na sua fase da aposentadoria, e ele estava ali no seu quarto orando a Deus e relembrando as promessas de Deus, as profecias. E uma das profecias do profeta Jeremias, profeta Ezequiel e de outros profetas diziam que Babilônia governaria o povo de Deus por 70 anos. 70 anos o povo de Deus ficaria em cativeiro dentro da cidade. E o profeta Daniel agora começa a clamar a Deus dentro do quarto, pedindo a Deus a promessa de Deus de libertar seu povo, que já estava cativo por 70 anos. E enquanto ele estava orando a Deus, ele não sabia que enquanto ele estava orando a Deus, o anjo Gabriel estava ao lado do trono de Deus. E ali, lá no terceiro céu, ao lado do trono de Deus, muito longe, vocês viram ontem como é longe? E ele estava ali, o poderoso príncipe. Baixa só um pouquinho para mim o som, por favor. Lá, baixa só um pouquinho a música. E o poderoso príncipe dos querubins. Baixa só um pouquinho, tá subindo, é para baixar. O poderoso príncipe dos querubins ao lado do trono. Isso. E então, quando Daniel começa a orar, Deus ouve a oração de Daniel, olha para o anjo Gabriel e diz, Jesus, né? Gabriel, Senhor, Daniel está me pedindo um favor, você pode atendê-lo para mim? Sim, Senhor. Numa velocidade indescritível, Gabriel atravessou os 3 céus, e o profeta Daniel descreve a cena. Ele fala assim, no capítulo 9, ele diz assim, estava eu orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E quando o anjo tocou, ele caiu desmaiado, ele acorda, e o anjo fala assim, Daniel, agora, no princípio da tua súplica, você começou a orar, saiu a ordem e eu vim. Olha a velocidade dele. No princípio da tua súplica, Daniel falou assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus olhou para Gabriel e disse, Gabriel, ele está pedindo um favor, vai atender por favor. Sim. Atravessou o céu num teletransporte rápido e chegou até o profeta, dizendo, você é muito amado. Mas agora Daniel estava lá no quarto dele orando, clamando a Deus por auxílio. Os guardas estavam sobre os muros da cidade, com suas espadas, escudo, lanças. E eles estavam ali observando o horizonte. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam. Pode deixar a música repetindo para sempre, pelos séculos dos séculos. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam e cintilavam ali no céu. Os soldados em cima dos muros da cidade. E agora eu vou criar uma cena, tá? Para você entender a história. Para quem não sabe, eu sou roteirista, por isso que eu dou uma viajada assim, né? Mas os soldados ali em cima do muro da cidade, de repente, algo estranho acontece. E eles olham e como se fosse um meteorito, né? A gente fala estrela cadente, né? Já viram estrela cadente aí? Meteorito? Já viram? Já fizeram pedido? Eu tenho uma crença aí que tem que fazer uns pedidos. Eu fiz, nunca deu certo. Aí, os soldados em cima do muro, de repente, lá em cima, longe, algo entra na atmosfera e desce lá no horizonte.
a estrela risca o céu. Um soldado olha para o outro e diz: olha lá. E o outro diz: rapaz, esse aí queimou bastante, hein? Geralmente é rapidinho, né? Olha só, não para mais. Caiu, né? Sumiu lá no horizonte. Aí o soldado olha pro outro e fala: faz o pedido aí. Aí o outro: não, é segredo, já pedi, não posso contar. De repente, enquanto eles estão conversando, um terceiro diz: ei, o que é aquilo? E quando eles olham de longe, a quilômetros, dá para enxergar quilômetros de distância, 5, 10 quilômetros de distância, eles olham as águas do rio brilhando. Eles olham: o que é aquilo? E à medida que vai se aproximando, vai brilhando mais, e a água do rio vai sendo jogada para o leito. É algo que está dentro da água, embaixo da água, uma bola de fogo embaixo da água. Quando eles olham aquilo, toquem as trombetas. Os cavaleiros, as bigas de cavalo começam a correr. E quando eles chegam ali, aquela bola de fogo passa por baixo dos muros da cidade. Eles escutam os portões de bronze e de ferro quebrando. Eles correm para o outro lado. Quando eles correm, aquela bola de fogo passa e sai da água e abre as 4 asas. Aquele gigante de 5 metros pegando fogo como um relâmpago. Eles assustados, os generais: arqueiros, atirem! Os arqueiros puxam as flechas. As flechas derretem o anjo. Impotentes, não podem arranhar a armadura dele. O anjo ignora eles e vai pelas ruas da cidade. Naquele dia, o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, havia dado um banquete a 1000 dos seus convidados. E na sua loucura, na sua insanidade, decidiu Belsazar afrontar o Deus de Israel. Mandou trazer os utensílios sagrados do templo do Deus de Israel para cultuar os deuses da Babilônia. Era uma homenagem aos deuses da Babilônia. Nós estamos governando há 70 anos. Nós dominamos todos os povos e dominamos todas as divindades, inclusive a divindade de Israel. Mandem trazer os utensílios sagrados do templo do Deus de Israel, porque dessa vez ele se curvará agora diante de Baal. E eles trouxeram as peças e começaram a dar louvores. Ali tinham homens, ali tinham mulheres, e ali eles começaram aquela festa, começaram aquela bagunça, começaram a bebedeira, começaram a se embriagar, e ali as mulheres foram tirando a roupa, e ali começou toda aquela confusão, e eles começaram com aquele culto idólatra deles, e aí aquela bola de fogo, e Daniel no quarto orando. De repente, um clarão na janela de Daniel. Daniel assustado olha, e quando ele olha, Gabriel diz: não tenha medo. Belsazar cometeu loucura, pesado foi na balança e achado em falta. Essa noite, o reino da Babilônia será dividido e dado aos medos e aos persas. E foi em direção ao palácio. Os soldados correram gritando: avisem o rei! E a guarnição desceu do muro, correndo em direção ao palácio para avisar o rei, porque lá estavam os príncipes, os generais de guerra, estavam todos dentro do salão real. Mas era tarde demais. Quando a guarnição começou a descer, um soldado ficou em cima do muro, vendo aquela labareda de fogo em direção ao palácio real. Esse soldado olha para trás, e quando ele olha para baixo, ele percebe que o volume da água do rio está baixando rapidamente. E quando ele olha do outro lado do rio, a água está secando. Ele olha de novo, pega uma tocha, e realmente a água está secando. Quando ele olha para frente, ele vê centenas e milhares de tochas do exército dos persas que estão se aproximando. E o exército dos persas entrando no rio e marchando com a água pela altura do joelho. Aí quando o soldado olha, ele diz: os persas! Não tem ninguém em cima do muro, ele está sozinho.
E agora ele sai correndo tentar avisar o rei. E lá dentro do salão real, a música tocando, as mulheres dançando, e o rei traga os utensílios. E então entram os utensílios do templo do Deus Israel, e eles começam a cultuar os deuses. Quando eles começam a cultuar os deuses, o anjo entra no salão real, a mão como mão de fogo vai em direção à caidura do palácio, aonde está o trono do rei, numa parede. A mão passa por cima e acerta a parede e começa a escrever. Pedras voam para todo lado, as mulheres caem no chão, as mesas tombam, pega fogo em tudo. Ninguém vê nada, só uma mão poderosa escrevendo. O anjo estava em pé diante do trono do rei, mas só a sua mão aparecia, quebrando a parede, pegando fogo, o povo gritando, as comidas caindo no chão, desespero total, e a mão desaparece. O rei fica em pânico. Mandem trazer aqui. Pode baixar a música, por favor. O rei manda trazer. Chamem os sábios, os adivinhos, os encantadores, os médiuns. Aí chamam todos. Aí chamam todos. E o rei disse: qual de vocês conseguir interpretar o que está escrito aí será o terceiro do meu reino. O primeiro é meu pai, o segundo sou eu, e o terceiro vai ser o que conseguir interpretar o que está escrito na parede. Ninguém conseguia interpretar. Confusão total. A rainha mãe, a avó de Belsazar, ouviu da confusão e entrou no palácio real. Um mensageiro se aproxima: Senhor, a rainha se aproxima. Todos se curvam e a rainha entra pelos corredores do palácio diante de 1000 pessoas e diz: ninguém no teu reino poderá ler essa escritura. Só existe um homem no teu reino, a qual repousa sobre ele o espírito dos deuses santos. Somente ele terá a capacidade de ler a escritura. E o rei diz: quem é? Ele é Beltesazar, um dos cativos da tribo de Judá. O rei diz: vá buscá-lo, mandem trazê-lo. Perceba, Daniel não estava presente no banquete. Era hábito dele não participar ou não estar em lugares onde a presença de Deus não era bem-vinda. Leva isso como lição. Procure não estar em lugares onde a presença de Deus não é bem-vinda. Foram buscar Daniel no seu quarto e ele chega no palácio real, e dentro do palácio da sala, e quando ele chega, ele vê a mão pegando fogo, o flash do anjo na sua janela. Belsazar, 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 cometeu loucura, loucura, loucura. Pesado fosse na balança, lança é achado, achado em falta. Ele olha para a parede, ele entende. Belsazar disse: é você dos cativos da tribo de Judá? Como se o rei não o conhecesse. Se você ler a escritura, pode ler a escritura que está na parede. Se você ler, será o terceiro do meu reino. Colocarei cadeias de ouro sobre o seu pescoço, e manto de púrpura digno dos reis também será a sua vestimenta. E nesse momento o profeta Daniel, ousadamente e educadamente, ele diz: ó rei, com relação aos seus presentes, pode guardar para você, ou pode entregar a outro, eu não tenho interesse neles. Daniel não tinha interesse na posição que o rei estava ofertando. Ele tinha um objetivo de estar naquela sala, e o objetivo dele era dizer o que Deus queria dizer. E Daniel, antes de dizer, ele disse assim, antes de falar o que estava escrito, ele falou para Belsazar: Belsazar, quando ele vê os vasos do templo jogados ao chão, vasos sagrados que ele cuidava com tanto carinho, misturados com bebidas e alimentos imundos, ele diz assim: Belsazar, o meu Deus entregou o reino a Nabucodonosor, teu pai. Nabucodonosor deixava com vida quem ele queria e ele matava quem ele queria. Ele dominava tudo.
Mas quando o coração dele se exaltou, meu Deus tirou ele do trono, e ele comeu pasto com os animais por 7 anos, até que reconhecesse sua loucura. E meu Deus preservou o trono de Nabucodonosor, não permitindo que Babilônia fosse invadida em sua ausência. A tua vida, a vida das suas mulheres, a vida dos seus generais, seus príncipes e das concubinas estão na mão de meu Deus. Você, sabendo de tudo isso, você mandou trazer os utensílios sagrados do templo do meu Deus, para afrontar o meu Deus diante dos seus deuses, que deuses não são. Imagens que não podem ver, não podem ouvir, não podem andar, e muito menos poderão te defender do que vai acontecer hoje. O rei não dava uma palavra. E o profeta de Deus ainda continua: Belsazar, você foi longe demais. Da parte de Deus foi enviado um mensageiro, e ele escreveu essa mensagem aí. Eu vou ler para você e vou te dar a interpretação. Mene, mene, Deus contou o teu reino e acabou com ele. Tekel, você foi pesado na balança celestial e foi encontrado em falta. Pérez, essa noite o seu reino será dividido e será dado aos medos e aos persas. Abriram a porta do salão real. Ciro e Dario, com a espada na mão. Os arqueiros puxaram as flechas. Os persas entraram. Daniel foi vestido de cadeia de ouro, com as correntes de ouro e com vestimenta de púrpura. Mas os persas entraram naquele momento. E Ciro disse: rendam-se, não mataremos ninguém. Todos se renderam a Ciro. Mas a Bíblia fala que Belsazar foi morto. E eu fui pesquisar na história o porquê que Ciro não matou ninguém, mas morreu Belsazar. E quando eu fui pesquisar na história, eu descobri que Belsazar era filho de Nabopolassar. E numa antiga campanha militar, o Império da Babilônia lutou contra o Império dos Persas. E Nabopolassar dirigiu a batalha e conseguiu prender um dos príncipes da Pérsia, um dos soldados da Pérsia, que por sinal era filho do general persa. E Nabopolassar matou o filho do general persa diante dos olhos do próprio pai. E agora, no contexto da história, a Bíblia diz que somente Belsazar seria morto. E naquela noite, quando Ciro invade o reino da Babilônia, dá a ordem para não matar ninguém, o general de Ciro estava à dianteira e implorou a Ciro que permitisse que ele vingasse o seu filho no filho daquele que matou o filho dele. E Ciro consentiu, e o general persa feriu somente Belsazar, conforme a palavra de Deus. E Belsazar caiu morto. E aí diz a Bíblia: pareceu bem a Dario constituir 120 presidentes sobre o reino da Babilônia, e colocou Daniel como primeiro dos presidentes. Mas eles ficaram tão enciumados, os príncipes da Pérsia ficaram tão enciumados, que decidiram tramar uma armadilha contra Daniel. E nessa armadilha contra Daniel, vocês viram a peça aí? Eles fizeram um decreto onde ninguém podia clamar a outro Deus senão a Dario. E Daniel, logicamente, ignorou o decreto, não por rebelião, mas porque era seu princípio. Ele orava a Deus, e então levaram a Dario a informação de que alguém estava transgredindo a lei. Dario mandou matar. Mate, pode matar, jogue na cova dos leões. E eles estavam saindo da sala de Dario. Dario parou e disse: mas quem foi o ousado que fez isso? E aí eles disseram: foi o presidente, Senhor. Dario disse: Daniel? Sim. Não acredito. Sim, Senhor, foi o presidente. Não, então deixem. Aí eles disseram: Senhor, o Senhor assinou uma lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. E Dario olhou para eles e disse assim: agora eu entendi o intento de vocês.
Desde o princípio vocês estavam querendo matar Daniel, e vocês provocaram isso para matar Daniel. Malditos são todos vocês. E o rei se retirou, mandou parar de tocar as músicas, e o exército foi até a sala de Daniel. Bateram na porta. Daniel abriu. Pois não? Você está preso em nome do rei. E Daniel diz: o que fiz? Você quebrou a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Você orou ao seu Deus. Daniel disse: é por isso que eu vou ser preso? Sim. Podem prender. Olha a confiança do servo de Deus. Podem prender. Ele já havia entendido que estava no final da vida, e agora podem prender. Prenderam Daniel e foram levando ele em direção à cova dos leões. De longe se ouviam os rugidos. Ele escutava os leões de longe. Aí ele chegou perto da cova, os animais enfurecidos, com fome, abriram a cova, a cela escura. Daniel fechou os olhos, fez a última oração. Imagine que oração você faria aí. Eu só ia falar assim, ó: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não ia falar mais, não dá tempo de falar mais nada. Caiu numa cova escura, sem ver nada. Já caiu com o olho fechado, pensando: não vai nem dar tempo de chegar ao chão. Mais de 10 leões ali. Os leões enfurecidos, ele cai. Quando ele cai, cai com o olho fechado. Os primeiros segundos, os animais param de rugir. Ele só escuta o barulho do fungado do leão, cheirando ele ali. E os animais param. E Daniel, com o olho fechado, percebe que uma luz brilha. Mesmo com o olho fechado, uma luz está brilhando. Quando ele abre os olhos, o poderoso príncipe dos querubins sentado, acariciando os leões. Gabriel passando a mão sobre o pelo do leão. Os outros leões deitados com a barriguinha para cima, em volta do anjo. E quando Daniel olha para Gabriel, Gabriel sorri para ele. E aí, Daniel, tudo bem? E Daniel olha para o anjo e diz: não parece que está tudo bem. E o anjo diz: você é muito amado, viu? E o profeta diz: imagine se não fosse. Amado, já tentaram me matar várias vezes. Se eu não fosse, eu estaria morto. O anjo diz: para de reclamar. Eu estou aqui por sua causa. O universo não achou pecado em você, Daniel. Você já imaginou ouvir essa frase? O universo não achou pecado em você, Daniel. Você é um santo homem de Deus. Não se preocupe com os leões, eles não farão nada. Já conversei com eles. Daniel, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que há nação sobre a face da terra. Vai ser nesse tempo que o príncipe Miguel irá se levantar para libertar o seu povo. Nesse momento, aqueles que muito conduzirem a justiça irão brilhar como as estrelas brilharão no céu. Quanto a você, escreve essas palavras e depois sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão o seu livro e o saber sobre ele se multiplicará. Quanto a você, Daniel, eu quero te mostrar uma coisa. E Daniel diz: pode mostrar. Imediatamente o anjo estende a mão direita. Abre um telão dentro da cova dos leões. E quando abre esse telão, Daniel olha para o futuro e ele escuta bombas caindo de todo lado.
e ele vê o povo gritando de um lado para o outro. Ele sente a terra tremer, a terra vai abrindo, os vulcões vão explodindo, jogando fumaça e lava vulcânica para todo lado. Ele vê pânico e horror e desespero. Ele vê demônios voando, aviões atirando. Ele vê escuridão, e no meio da escuridão ele vê pontos de luz espalhados por toda a terra. E quando ele olha os pontos de luz, ele vê que são pessoas que estão correndo de um lado para o outro, subindo montanhas, e o rosto resplandecendo com a glória de Deus. Tentam se esconder, mas não conseguem, porque o rosto brilha de santa consagração. Ele vê milhares e milhares. Ele ouve vozes clamando, e ele vê o céu abrindo, relâmpagos e trovões atingindo a terra toda explodindo, sacudindo, o mar engolindo tudo, caos absoluto, total pânico e desespero. E quando ele olha para o céu, ele escuta, ele vê as pragas caindo, derrubando sobre os ímpios por todo lado. E de repente ele olha para o céu e vê uma nuvem, e dela sai relâmpagos, trovões. Ele vê o trono de Deus, e ele vê 10 milhares vezes 10 milhares, milhões e milhões de anjos voltando com Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vê Jesus se levantando do trono, empunhando a trombeta e tocando, e dizendo: despertai vocês que habitam o pó da terra. Ele sente a terra tremer, as sepulturas explodindo, e os salvos de todas as eras ressuscitando, clamando: onde está, ó morte, a tua vitória, e aguilhão, o teu poder de ferir. Ele vê os anjos de Deus descendo, arrebatando os remidos e levando nas nuvens do céu com poder e grande glória, e a visão desaparece. O anjo diz: você descansará, e ao final dos teus dias se levantará, como você viu, para receber a tua herança. De repente ele escuta uma voz: Daniel, Dario. Ele diz: ó rei, vive eternamente. O rei diz: você está vivo? O seu Deus te livrou? E Daniel diz: sim, meu Deus enviou o seu anjo, e o anjo me livrou dos leões. Gabriel: que isso? Fiz nada não. E o rei: tirem ele de lá. Jogaram uma corda. Todos os príncipes olharam, ninguém acreditava aquilo. Quando abriram a tampa da cova, viram os leões deitados no chão, ao lado de Daniel, olhando para cima, e Daniel no meio dos leões. Inexplicável. Puxaram ele. Quando tiraram, o rei diz: tragam o anel real e o selo real. E o rei: eu decreto a partir de agora que todos os príncipes da Babilônia, suas mulheres, seus filhos, sejam lançados dentro da cova dos leões, e sejam destruídos tudo que eles têm. E selou. Desespero total entre os príncipes da Pérsia. Todos foram lançados dentro da cova dos leões. E diz a Bíblia: antes que chegassem ao solo, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Antes de chegar ao solo, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Daniel registrou toda a cena, e em seu livro é uma das primeiras histórias e registros que mostra a evidência clara de que Jesus Cristo vai voltar nas nuvens do céu. Por falar disso, é agora